Boa noite, tutora. Eu me chamo Jaqueline Serrão Vanzley e vou fazer a apresentação da minha socialização do estágio obrigatório. A disciplina é estágio curricular e prática. A área de concentração escolhida foi o ensino da língua inglesa, né? E o tema é a aprendizagem do inglês em escolas públicas. O estágio 1 é um estágio de observação, que tem como objetivo a observação de 15 aulas, divididas entre ensino médio e ensino fundamental, sendo 8 no ensino médio, ou 8 no ensino fundamental e 7 no ensino médio, com uma carga horária de 100 horas de aula. E ao final desse estágio foram feita a entrevista com o professor, né? Que teve a elaboração de 10 questões, porque a professora ela leciona tanto no fundamental quanto no médio da escola. A justificativa é entender e compreender a formação que ela teve e as metodologias que ela utiliza para um bom ensino-aprendizagem, né? Observando diariamente o âmbito escolar em que o professor e os alunos convivem, avaliando qual forma que o professor busca para incentivar os alunos a buscarem um bom ensinamento, uma boa aprendizagem. E é importante, para que haja essa boa aprendizagem, é importante que sejam criados materiais que desenvolvam e acrescente na vida tanto pessoal quanto acadêmica do aluno. Os objetivos foram analisar a relação do professor com os alunos, avaliar a aprendizagem dos alunos e observar as ferramentas utilizadas para uma boa aprendizagem. Como fundamentação teórica, eu utilizei a fundamentação teórica com base na BNCC 2018, tanto no projeto de estágio quanto no paper de estágio, que em conjunto com a BNE, né, que é o Projeto Nacional de Educação, eles garantem o direito da educação dos alunos, o direito que os alunos têm na aprendizagem, em que o governo deve se responsabilizar, assim como a escola e a família, para conseguirem ajudar esse aluno a ter esse desenvolvimento. Já tiveram 3 tópicos no paper, que foi a cultura, falando sobre a cultura, sobre o incentivo do professor e sobre a aprendizagem da língua inglesa nas escolas. A pesquisa sobre a multiculturalidade e o ensino da cultura foram baseadas no autor Santos, de 2003. Ele descreve a importância do estudo da cultura, onde é necessário que haja essa aula que incentive os alunos a aprender as culturas diferentes, que ajudem a entender melhor como cada lugar tem a sua personalidade. E também para o estudo sobre a motivação dos professores, foi utilizada a autora Aline Marques, de 2019, que ela afirma a importância da motivação dos professores para os alunos, porque sem essa motivação os alunos não conseguem evoluir de forma adequada, né? E para falar sobre a cultura, eu utilizei o autor Costa 2021, que ele fala sobre o ensino da cultura, no livro da própria Unicelv, né? Foi uma das disciplinas que eu tive, que é Sociedade, Educação e Cultura, que fala que a cultura é importante para o desenvolvimento e para dar sentido à existência humana, porque sem a cultura, sem os costumes, a gente não é nada.
A metodologia desse estágio ela foi a observação dentro da sala de aula, juntamente com o professor regente. No caso, não houve a minha regência de aula. Houve a observação em que eu observei o lugar. A escola escolhida foi a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio, Francisco Paulo Mendes, que é localizada aqui no meu bairro, aqui no meu município, e bairro também, né? Ananindeua, Pará. Os dados da escola foram coletados através de pesquisas e entrevistas que foram feitas mediante a direção, pois devido o antigo diretor, que era diretor há 15 anos, ele morreu. Então esse ano mudou totalmente a direção da escola. Já tem outra direção, né? Então eu fiz a entrevista com a direção, a coordenação e a secretaria para pegar as informações da escola. E também conversei com a professora regente para me dar as informações sobre a vida pessoal dela e também para me responder as perguntas que eu fiz, que foram as 10 questões. E o trabalho ele teve como base a BNCC e os artigos científicos que foram pesquisados, né? Na questão da observação, a observação ela foi feita durante o turno matutino, né, que é pela manhã. E a escola escolhida foi uma escola pública do Pará, do estado do Pará. Essa escola ela foi selecionada para ser uma escola cívico-militar, que ano passado, quando o Jair Bolsonaro ainda era presidente, ele fez esse planejamento com que as escolas, juntamente com os policiais, fizessem um acordo para que sejam umas escolas cívico-militar, e ela foi uma dessas selecionadas. Mas devido à troca do presidente, ela não segue esse regime ainda. Sendo assim, mesmo assim, ela ainda continua tendo monitoramento da ronda militar. No caso, diariamente, todos os dias, os policiais vão lá saber como é que tá. Devido também àquela questão do massacre que tiveram nas escolas, então foi redobrada a segurança. A escola ela conta com um ensino EJA, que é para jovens e adultos que não tiveram formação e hoje em dia desejam ter essa formação, né? O EJA ele funciona no turno noturno. Também é importante lembrar que a escola também faz o atendimento à EEI, né? Que é de pessoas que são PCDs, né? Que precisam de acompanhamento para alcançar um nível de desenvolvimento acadêmico e pessoal também. A escola também conta com uma biblioteca, ela segue todo o alinhamento da SEDUC, né? Porque a SEDUC é a secretaria que rege as escolas públicas aqui do estado. Então é de lá que são mandadas as orientações, o que tem nas escolas, é um conjunto. E no meu roteiro de entrevista eu vou ler 3 questões apenas. Ela foi elaborada com 10 questões que a professora me respondeu e estão aqui as respostas dela, estão tudo anexadas dentro do paper. Foram feitas só 10 questões porque a professora ela lecionava tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Era ela que era professora durante a manhã. Na tarde eles têm outros professores. Primeira pergunta foi: quanto tempo você tem ensinado a língua inglesa e em que tipo de ambiente educacional você já trabalhou? Ela disse que está lecionando há 16 anos e ela já trabalhou com os alunos da rede pública e da rede particular, no ensino regular.
A segunda questão é: quais métodos de ensino de língua inglesa você considera mais eficaz e por quê? A resposta dela foi a abordagem do inglês instrumental para leitura e compreensão de textos, com ênfase na gramática. A terceira pergunta foi: como você motiva os alunos a se engajarem e se interessarem pela aprendizagem da língua inglesa? A resposta dela foi: mostrando a eles diversos textos com diferentes gêneros textuais. A minha vivência de estágio foi feita durante a observação de 15 aulas, 8 no ensino fundamental e 7 no ensino médio. Durante o estágio foi possível observar a convivência dentro da sala de aula e fora também, na hora do intervalo. Eu fiquei observando e avaliei, como as crianças se comportam. E mediante isso, eu também vivenciei o quanto a professora influencia os alunos a terem um bom entendimento. Quando ela faz a repetição, todas as vezes que ela utiliza a língua inglesa, ela manda eles fazer a repetição. Embora eles tenham muita vergonha, eles conseguem, fazer essa repetição de boa. E assim vai acontecendo o desenvolvimento, não houve regências de aula. E ao final foram elaboradas 10 questões para fazer entrevista com a professora. Os resultados dessa vivência foram ótimos, foram benéficos. E foi possível aprender com a professora, ela me incentivou bastante. Ela realmente foi uma professora, tanto minha quanto dos alunos. E essas aqui são as minhas referências. Essas referências você pode encontrar tanto no paper quanto no projeto. Obrigada, professora. Boa noite.